Gestão da qualidade na saúde, acreditação. Quer saber um pouquinho sobre esse tema? Fique aqui que este é o canal específico para a gestão da qualidade na saúde e principalmente esse tema que se trata da acreditação hospitalar, da acreditação na área de saúde em clínicas e laboratórios. Meu nome é Célio Luiz, eu sou consultor há mais de 30 anos. Já treinei consultores, já treinei auditores da ONA e trabalho com isso há muito tempo. Gosto, amo o que eu faço e o meu objetivo aqui com esse canal é transmitir esse conhecimento, fazer a interpretação do manual da ONA e ajudar você no que tem de melhor nessa interpretação. Então lembro para vocês sempre deixar aquele like, curtir, porque aqui a gente não faz dancinha, pessoal, aqui a gente não faz piada, é um assunto sério, difícil de se fazer no Brasil, principalmente porque só viraliza dancinha, piada, é onde que o brasileiro desperdiça o seu tempo e não investe o seu tempo como em alguns outros países de primeiro mundo. E o nosso grande objetivo é tentar fazer isso aqui nesse país, mostrando que é possível sim fazer gestão da qualidade, sim é possível termos questões de qualidade, mas precisamos mudar a nossa cultura, precisamos mudar o nosso template, né? A nossa cara, a nossa essência em relação à gestão da qualidade. Então aqui nós vamos começar hoje uma sessão nova do manual e a gente vai dedicando para vocês esse tema. Então logo após a nossa vinheta, sem mais delongas, vamos começar uma sessão nova do manual, uma sessão bem interessante que fala aí dos suprimentos. Vamos lá após a vinheta? Estamos interpretando, então, o Manual da Acreditação ONA, a NA Serviços Hospitalares, pessoal, né? Específico para isso. A gente vai tentar dar o maior número de exemplos. Então, por favor, escreva, faça alguma coisa, escreva algum comentário aí para a gente poder dar um exemplo, tentar ajudar vocês de alguma maneira. Então, a gente está falando do Manual de Acreditação ONA, NA Serviços Hospitalares. Qual que é a sessão que a gente fez hoje? Nós estamos aí trabalhando a subseção gestão de suprimentos e logística. Então, basicamente, hoje nós temos uma seção nova, uma subseção nova. E a gente vai estar falando um pouquinho de conhecimento prático, que muitas vezes é pouco explorado dentro dos avaliadores. Então, aqui a gente quer passar para vocês um pouco desse conhecimento bem interessante. Bom, descrevendo lá o padrão, o aspecto geral dessa subseção. Nessa subseção, ela está relacionada ao quê? Veja bem, atividades relacionadas à organização e à coordenação das ações relativas ao planejamento, à aquisição, ao armazenamento, à rastreabilidade e, principalmente, à disponibilização de materiais, insumos e serviços. Então, veja bem que na descrição dessa subseção, ele fala desde o planejamento até a disponibilização e rastreabilidade desse material, ou seja, o ciclo completo da gestão de suprimentos ou de logística, quer seja para materiais, insumos, farmacêuticos, MatMed, ou PME, serviços, independe do que tipo de serviços, está relacionado a essa subseção de suprimentos e logística. E o que exige-se no padrão, pessoal? Então, de novo, ele praticamente repete o que ele está falando, mas aqui é importante a gente prestar atenção quando ele fala aqui em planeja, qualifica e controla os recursos entrantes necessários para a execução do processo de forma eficiente, atendendo aos objetivos da organização e focando na segurança e na qualidade do cuidado e dos serviços. Então, de novo, o padrão abrangente fala do planejamento, da qualificação e do controle desses recursos, ou seja, um ciclo completo dentro desse processo. Então, hoje nós vamos começar uma nova subseção para a gente trabalhar basicamente isso. Então, vamos lá para o nosso primeiro requisito dessa subseção. Vamos lá? Requisito 1. Já começamos com o requisito core, né? De cara com um requisito importante para o processo de avaliação. E o que ele fala? Identifica, analisa e trata os riscos relacionados à gestão de suprimentos. Pessoal, quando a gente faz um mapeamento lá da gestão de risco, a gente já inclui tudo isso. Não havia necessidade aqui da ONA colocar uma subseção específica para isso. É só explorar que a gestão de risco e contingências deve ser feita por todo o hospital. Mas o que a gente percebe na prática é que a ONA ela acaba induzindo que a gestão de risco seja muito específica para a segurança do paciente e esquece, em alguns momentos, de aprofundar nessa área e acaba
fracionando isso, colocando em outras subseções. Talvez uma tentativa de reforçar a importância disso. É o que a gente pode imaginar aí que o legislador da área da acreditação deva ter feito nesse sentido, pensando nesse sentido. Bom, o que fala na orientação do próprio manual? Ele coloca lá, analisa os riscos para os objetivos estratégicos. Aqui é um detalhe importante, é uma dica importante. Quando for fazer um mapa de risco e as contingências, normalmente o pessoal faz por setor, né? Mapa de risco e contingência do centro cirúrgico, da farmácia, do internamento, da recepção, se for um laboratório de análise clínica da triagem, da coleta, se for uma clínica de radioterapia, do planejamento do radioterápico, se é uma clínica de quimioterapia, da preparação, da triagem dos exames, que são importantes para o paciente para fazer se vai ou não fazer a quimioterapia em função dos resultados laboratoriais, ou seja, existe uma série de riscos que a gente vai setorizando dentro da área de saúde. E é importante que a gente precisa analisar esses riscos inerentes à atividade fim de cada área, de cada especialidade. Entretanto, você tem que também fazer uma análise de risco, um mapa de risco do planejamento estratégico. Como assim, Célio? Então, veja bem, quando você faz o objetivo estratégico, o mapa do teu planejamento estratégico, os seus objetivos estratégicos, então você diz o seguinte, eu tenho 10 objetivos estratégicos para ser atingidos esse ano. E muitas das organizações esquecem de fazer um mapa de risco disso. Então, imagina o seguinte, um dos objetivos estratégicos eu tenho o seguinte, meu objetivo é aumentar meu faturamento em 5%. Está lá no objetivo estratégico, está o plano de ação, tá, mas e se eu não conseguir? Quais são os riscos inerentes se eu não conseguir os 5% de aumento do faturamento? Vou ter que demitir? Como é que eu vou fazer a contingência de algo, de um objetivo estratégico que eu não atingi, percebe? Então, muitos hospitais, clínicas, laboratórios fazem o planejamento estratégico, fazem o mapa de risco, e se perguntar, mas e se você não atingir esse objetivo? Quais são os riscos que você tem de não atingir esse objetivo? Percebe? Então, compete também, nesse caso, você analisar esses riscos e estabelecer as contingências. O que você vai fazer se não atingir, por exemplo, essa meta objetiva de 5%? E assim sucessivamente para os demais, os demais objetivos estratégicos e as metas estratégicas também. Lógico, o que ele fala quando ele reforça em relação ao risco? A natureza, a descrição, isso serve para tudo, pessoal, né? Para todo mapa de risco. Eu não sei porque a ONU colocou especificamente isso aqui. Ela poderia ter colocado isso numa situação mais abrangente. Né? Então, a gente analisa justamente isso. Então, a natureza, as características, as fontes desse risco, as consequências, as gravidades, a probabilidade desse risco acontecer. A gente pode usar lá o NPR, já vou explicar para vocês. Quais são os controles, o tratamento disso e, principalmente, a contingência. O manual da ONU, você pega lá, ele não fala da contingência, ele fala, analisa os riscos. Como é que eu controlo, como é que eu trato. Tá, mas, ok. Eu preciso estabelecer as ações preventivas para esse risco e contingência. Não é só descrever o risco. Não, espera um pouquinho. Eu tenho esse risco. Quais são as ações preventivas para eliminar esse risco, minimizar ou evitar? Bom, isso está feito na minha tabelinha lá, por exemplo, do Excel. Bom, aconteceu o risco. O que eu faço como contingência? Então, todo o mapa de risco, se ele precisa fazer separado, não faça junto. Abra bem simples, pessoal. Uma tabela do Excel. Descreve o risco, quais são as ações preventivas. Sério, precisa escrever de novo ações preventivas? Não. Às vezes você já fez um procedimento padrão para determinada situação, por exemplo. Como que eu faço dispensação do medicamento lá na farmácia? Por que você fez esse padrão? Por que você fez esse procedimento? Não é para padronizar, para ter qualidade, para ter segurança? Pronto, isso é uma ação preventiva. Você pode citar lá, o risco tal, dispensar o medicamento errado. Quais são as ações preventivas? É o POP número tal, POP número tal, TOP número tal. Você pode até complementar, depende do risco. Descrever um pouquinho mais. Mas se você citar já esses procedimentos, se eles falam de procedimentos e conduta, já deve ser considerado como uma prevenção. E a contingência, se acontecer isso, ok? Bom, as evidências. Os procedimentos, como sempre, vão estar aqui, fluxos e formulários. E, lógico, a evidência é o mapa de risco já com a contingência e o NPR, é o número de prioridade de risco. Onde que você vai encontrar isso? No FMEA. Tá? Então, no FMEA você vai ter lá a gravidade, a ocorrência, a incidência disso, entendeu? Ou seja, você vai fazer um FMEA dentro desse processo, né, pela gravidade desse caso, entendeu? Você vai estabelecer lá a ocorrência desse processo. Então, você vai fazer lá no FMEA, estabelecendo isso, e vai multiplicar esses números, que vai te dar um número de prioridade de risco, ou seja, vai estabelecer um critério específico para essa situação.
estabelecendo justamente o número matemático e ordenando isso em relação à gestão de risco. É bem interessante, pessoal, a gestão de risco. Aqui a gente está focando o padrão, a gente não vai dedicar muito tempo aqui para fazer gestão de risco, mas é bem interessante. Quem sabe a gente consegue gravar um vídeo para vocês só sobre como fazer um mapeamento de risco na área de saúde, que fica bem interessante, fica bem prático e sem churumelas, entendeu? Com muitos avaliadores pedem aí, tendo que ser prescritivos e ao mesmo tempo superficiais. Volto a frisar uma boa parte, entendeu? E hoje em dia a gente tem um problema aí de encontrar, são raros os avaliadores bem dedicados para esse processo, então é importante nós da gestão de saúde, criarmos a nossa gestão da qualidade, não dependermos muito aí do processo de auditoria que muitas vezes tem falhado aí em alguns hospitais, algumas clínicas, eu tenho percebido aí, avaliadores despreparados fazendo avaliação. Então a gente tem que sempre agregar, mesmo um avaliador despreparado, ele vai ter alguma ideia que vai te ajudar. Mas a gente tem que prover a qualidade não para avaliação, não para certificação de qualidade, mas sim para o nosso paciente, para o nosso colaborador, para quem usa o nosso sistema, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 2. Estabelece, implementa e mantém um processo de qualificação e avaliação de desempenho dos fornecedores de serviços e insumos críticos. Percebe lá o que está dizendo no padrão. Insumos críticos, de acordo com os critérios definidos pela política de gestão de fornecedores de serviços e produtos. Veja bem, o manual fala em insumos críticos, pessoal. Entendeu? Você não tem que fazer qualificação de avaliação de fornecedores, por exemplo, de uma papelaria. Você compra caneta, entendeu? E você usa computador. Agora, bom, se aquele papel, a resma de papel, é importante para você imprimir o laudo, ele passou a ser crítico. Agora, se você manda, percebe, se você manda, você tem um laboratório, uma clínica de diagnóstico, e você emite laudo pela internet e não entrega pessoalmente, ou entrega pouco, ou 90% dos clientes pegam pela internet, percebe que a papelaria não é mais crítico. Entendeu? Então, alguns avaliadores acabam fazendo uma confusão, eles não entendem o que é a criticidade. A criticidade é em relação ao paciente. Aí, pessoal, o que acontece? No manual já começa fazendo um pouquinho de confusão. E aqui a gente precisa estabelecer, prestem bem atenção nesse caso aqui, em relação ao manual da ONA. Ele começa descrevendo os critérios de avaliação inicial. Ele faz uma confusão aqui, tá? Então fique bem claro, preste bem atenção, porque o manual é bem confuso, inclusive a semântica das palavras ele usa de maneira inadequada. É isso mesmo que você ouviu. O manual está com termos inadequados nesse requisito. Quando ele tenta falar em avaliação inicial, ele está errado. Eu vou explicar para vocês a diferença. Nós temos aqui nessa sessão, pessoal, entender 3 pontos importantes. A diferença entre qualificação de fornecedores, entre avaliação e inspeção. São conceitos totalmente diferentes. O manual tenta escrever aqui, não sei quem que escreveu, mas presumo que não tem conhecimento prático, a boa intenção era boa, mas misturou cacos com bugalhos aqui, ficou confuso. Então, vamos lá. Esqueçam o manual, eu vou ler para vocês agora a orientação que ele fala e vou explicar o que é o certo para que você aplique isso de maneira certa. Inclusive, eu já vi avaliador falando isso errado. Entendeu? Eu tive que intervir porque o valor estava falando besteira, então a gente precisa normatizar isso de uma maneira mais adequada. Eu já escrevi para a ONA, mas ela precisa melhorar um pouquinho esses aspectos. Mas vamos lá. O critério de avaliação inicial ele fala de monitoramento, de avaliação, ele cita lá avaliações de recebimento, dele cita embalagem, estocagem, em relação aos prazos, a visita técnica e também cita as situações de não conformidade. Então, vamos primeiro fazer um grande arcabouço desse caso aqui, eu vou explicando para vocês primeiramente o que a gente, por onde que eu começo esse requisito? Primeiro, pela qualificação do fornecedor. Então vamos lá, nós temos qualificação, avaliação e inspeção. O que é qualificação? Qualificação, pessoal, é o seguinte: eu tenho uma clínica, eu tenho um laboratório, eu tenho um hospital. Eu posso criar critérios para fazer uma seleção dentro do meu hospital, dos meus fornecedores. Não é qualquer um que fornece. Eu preciso que exigir qualidade desse fornecedor. Como é que eu vou definir essa qualidade? Você define a qualidade. Você vai definir o nível de exigência para esse fornecedor. Vamos pegar um exemplo paralelo para ficar fácil de entender. Então imagine que você tem uma transportadora e você... Como é que qualquer um pode chegar lá e dirigir um caminhão?
Eu não tenho habilitação para dirigir caminhão. Eu posso ir lá e dizer caminhão? Eu sei dirigir caminhão, já dirigi caminhão e tal, mas eu não sou habilitado para isso. Eu posso chegar lá e dirigir? Eu tenho, olha, dirijo há 50 anos, vamos dizer, exagerar assim, dirijo há 50 anos caminhão, mas eu não sou habilitado. Eu posso contratar esse motorista que não é habilitado legalmente? Não, eu vou colocar a minha transportadora em risco, por quê? Porque ele não está habilitado legalmente. Legalmente. Então não adianta a pessoa ser, eu preciso ter um tônus e um requisito formal, um requisito legal para isso. Então não adianta eu tentar fazer isso. Bom, então o que é a qualificação? Qualificação são os requisitos qualificantes, são as qualidades que eu exijo desse fornecedor. Então, no caso da transportadora, é o seguinte, eu quero que ele tenha a categoria CDE. Eu quero que a qualificação é o seguinte, eu quero que ele tenha no mínimo 10 anos de experiência no caminhão X. Puxa, já eliminei quem não tem experiência no caminhão X. Mas eu tenho experiência, olha, muita experiência no caminhão Y, X ou Z. Eu preciso 10 anos de experiência no caminhão X. Quem tem experiência em outros não é qualificado para mim. Não significa que ele não tenha qualidade, mas não é qualificado, não preenche as qualidades que eu quero. Vamos transportar isso para a área de saúde. Eu posso exigir, por exemplo, que eu tenho um hospital, que o meu laboratório de análises clínicas seja acreditado ONA? Pode, lógico que pode. Eu posso exigir que ele tenha ISO, por exemplo, ISO 9001? Pode. O que eventualmente pode acontecer? Imagina que você está no interior do estado ou uma outra localização e todos os laboratórios que você tem na sua cidade não tem ISO e não tem ONA. Se você colocar esse qualificante, o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai ter fornecedor para isso. Puxa, Célio, então eu não vou ter qualidade não. Você pode incluir outros requisitos complementares de qualidade para que você atinja uma situação mínima de qualidade para ter o teu fornecedor. Então tem que tomar muito cuidado no nível de exigência, senão se faz uma linha de corte muito alta. Esse deveria ser a linha de corte adequada. Mas a gente vive no Brasil. Então, é esse o critério de qualidade. Então, no caso das análises clínicas, eu vou exigir lá que esse laboratório, por exemplo, participe de um programa de qualidade, do SBPC ou PALC, qualquer um lá, um programa de qualidade que já está previsto por uma legislação. Eu vou exigir que ele tenha responsável técnico, eu vou exigir que ele tenha vigilância sanitária atual, que esteja atualizada. Percebe? Eu vou fazer uma série de exigências ou seja, para dar uma filtrada nesse laboratório de análises clínicas. Também eu vou poder fazer exigência em outros fornecedores. Um distribuidor de multimédia, eu vou exigir que ele tenha manual de boas práticas, que ele tenha responsável técnico, que ele tenha alvará sanitário, que a vigilância sanitária seja ok. Posso exigir de novo uma certificação de qualidade? Pode, mas pode acontecer de não ter. Entendeu? Mas sério, como é que eu faço para aquele qualificante que só tem ele? É marca exclusiva. Mesma coisa, você vai exigir, não significa que ele é exclusivo, que você não vai exigir certas recomendações legais. Ah, não, beleza, veja bem, eu tenho uma clínica de radioterapia, o equipamento da radioterapia é exclusivo dele, não vou fazer qualificação dele, porque, sério, não tem sentido fazer. Tem sim. Você vai exigir certas qualificantes dele. Ah, porque ele é fornecedor exclusivo, então ele não precisa ter responsável técnico? Ah, então porque ele é fornecedor exclusivo, então ele não tem que ter alvará sanitário? Percebe? Então eu preciso exigir mesmo daquele fornecedor exclusivo, tá? Então, qualificação é isso. Quais são os critérios que eu preciso ter para entrar, para ser filtrado nisso? Isso é qualificação. Bom, o que é avaliação? Bom, pessoal, pegando o exemplo da transportadora. Uma vez contratado esse motorista, que tem 15 anos de experiência, tem categoria C, é especialista no caminhão X, a partir de agora que eu coloquei ele para dentro da minha transportadora, eu passo a avaliá-lo. Como? Bom, se ele leva multa, se ele bate o caminhão, se ele faz as manutenções corretivas e preventivas, percebe? Se ele chega atrasado no trabalho, não chega atrasado no trabalho. Isso é avaliação de desempenho, não é inspeção, é diferente. Então, a avaliação é isso. Então, de tempos em tempos, eu vou clicar lá no meu procedimento padrão, como é que eu faço as qualificações para determinados fornecedores e como eu faço a avaliação. Eu posso fazer a avaliação por entrega? Pode. Ou seja, daí ela está próxima da inspeção que eu já vou explicar para vocês. Pode, cada entrega eu faço uma avaliação do fornecedor. Do fornecedor, pessoal, é diferente, tá? Do fornecedor, o que é? Ele me entregou a avaliação, por exemplo, me entregou de acordo com o pedido, eu pedi 10 itens, ele me entregou 12, ou eu pedi 12, ele me entregou 10. Ele me prometeu entregar hoje, me entregou 3 dias depois. A embalagem veio violada, veio fora de acondicionamento, ou seja, uma série de, ou seja, o que ele
fez em relação a isso, ou seja, quais são os procedimentos, condutas desse fornecedor. Então percebe? A avaliação está mais relacionada à conduta dele, aos processos que ele está fazendo. Então se ele não cumpriu o prazo, percebe? Em relação a prazos, a condutas, as ações. Isso é avaliação. Eu analiso, dou nota para as ações dele. Tá? Então eu vou dar uma nota. Então toda vez que se eu fazer um pedido para esse fornecedor, imagina, MatMed, ele me entregou o produto ok, beleza. 10 para ele, entendeu? Bom, isso é avaliação. Sério, o que é inspeção? Não confunda com avaliação. Veja, a avaliação são as ações. Inspeção é em relação ao produto. Como assim, Célio? Veja bem, agora eu vou pegar o produto e verificar o seguinte: esse produto está condicionado de maneira adequada? Sim ou não? Esse produto está rompido? Sim ou não? Está na validade certa? Sim ou não? Percebe que isso não é avaliação, isso é inspeção. Eu estou analisando o produto em si, o material em si, o serviço em si, não o processo. Aí é avaliação, percebe? Então é uma coisa você analisar, né, a conduta de uma pessoa, isso é avaliação. Inspecionar, você colocar essa pessoa numa maca e inspecionar se ela tem lesão, se não tem. E a ONA faz uma confusão toda, e inclusive avaliadores fazem isso. Então, pessoal, para resumir esse assunto, vai ficar muito longo. Qualificação, requisitos mínimos e qualidade que eu preciso para minha clínica, para o meu laboratório, para o meu hospital. Avaliação, conduta desse fornecedor, inclusive registrando não conformidades, fazendo o desenvolvimento desse fornecedor, né? Vamos desenvolver esse fornecedor, melhorar a qualidade dele, a ONU exige inclusive isso. E a inspeção é isso, é analisar o produto em si, ok? Vamos lá. Então, as evidências são os procedimentos, fluxos, formulários. Aí, lógico, as políticas, procedimento de qualificação, de avaliação, procedimento de inspeção, definir numa lista de relação de MatMed e de produtos e serviços quais são críticos, quais são não críticos, registrar as não conformidades, fazer as tratativas, o plano de ação, fazer as visitas técnicas através de cronogramas. E aqui também tem um problema bem interessante da ONU, né? Porque ela exige visita técnica. Os avaliadores, vejo os avaliadores exigindo visita técnica de fornecedor. Bom, mas esse fornecedor ele tem lá, ele me entrega lá, ele é, né, no Brasil enorme, ele está a 2.000 quilômetros da minha, mas daí a ONU não exige. Aí o avaliador não exige visita técnica. Ou você exige visita técnica para todo mundo, não importa se está 2.000 quilômetros para frente, ou ele é meu vizinho, a visita técnica deve ser padrão. Mas eu vejo os avaliadores fazendo confusões, exigindo visita técnica para um fornecedor porque está a 500 metros daqui, mas não exige daquele que está a 2.000 quilômetros. Pera aí, pessoal. Ou a qualidade dele é geral para todo o meu membro, né? Para todos os meus membros aqui, mão esquerda, mão direita, ou não exijo para essa aqui que está perto de mim a 500 metros, mas não exijo para aquela que está a 2.000 quilômetros. Tá errado, né? Então, de novo, né? Alguns problemas de avaliação que a gente precisa deixar de lado e estabelecer critérios de qualidade que vocês mesmos vão exigindo. Não ficar muito preso ao manual. Criem a sua própria qualidade. O manual é um instrumento, é um roteiro. Não fique muito preso nele, senão você fica muito limitado na qualidade e acontece muito que eu tenho visto por aí. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 3. Estabelece, implementa e mantém critérios técnicos multidisciplinares para a padronização de insumos. Pessoal, basicamente padronização de insumos, padronização de MatMed, padronização de qualquer insumo que você vai estabelecer dentro da sua instituição. E lógico, multidisciplinar. Lógico, você vai ter, se você está fazendo uma padronização de serviços, lá de manutenção, por exemplo, lá num tomógrafo, então não adianta só colocar um médico lá e os técnicos, e o pessoal da manutenção. E o enfermeiro que eventualmente está ajudando, o técnico de enfermagem. Então, a gente tem que ser multidisciplinar dentro desse aspecto. Então, basicamente é isso, pessoal. Quando eu falo estabelece, plena e mantém critérios técnicos, ou seja, quais são os critérios de... E eu preciso escrever um livro sobre cada padronização? Não, é uma escolha técnica, faz uma ata, como eu coloquei ali de evidências. Né? Faz o procedimento, faz os seus formulários, faz uma comissão de ata que escolheu aquilo, ou se fez um plano de ação, uma relação de padronização, conversão, entendeu? Que é importante, você tem que versionar. Então, eu tenho uma lista de MatMed. Qual que é a versão disso? Porque uma hora eu estou tirando o medicamento, estou incluindo o medicamento. Então, ela tem que estar versionada. Então, é um relatório, um formulário, que está versão. Tem uma versão e alguém assina aquela listagem. Não pode ser uma listagem que está todo mundo entrando MatMed nela e saindo MatMed e não está
oficial, aquela listagem. Então, toda vez que você faz uma padronização, ela tem que estar assinada e com versão. E também você vai estabelecer os fluxos de padronização. Como é que eu tiro e como é que eu excluo? Ou seja, como é que eu estou excluindo um medicamento, por exemplo, dentro do meu hospital? Eu tenho que ter um critério de informação clínico, de informar a equipe técnica, ó, tal medicamento está saindo da nossa padronização. Tal medicamento incluiu na nossa padronização. Então, não é só padronizar, é como é que você cientifica os profissionais envolvidos. E, lógico, essa listagem também desses medicamentos. Ok, pessoal? Então nós terminamos esses 3 requisitos que ficaram longos, mas eu gostaria de explicar bem interessante para vocês. Peço para vocês mais uma vez, dá um like, escreve algum comentário. Aqui é difícil porque a gente tenta fazer da melhor maneira possível e só viraliza dancinha, piada. O brasileiro, de uma maneira geral, ele procura a rede social para se divertir. E a gente, confesso que muitas vezes a gente fica desanimado porque a gente tenta fazer esse Brasil um país melhor, ter mais qualidade, e é um assunto que poucas pessoas valorizam, e quem faz piada, quem faz esse tipo de coisa viraliza, não que eu queira viralizar, mas tem um fluxo adequado, ele ganha o seu dinheiro fazendo piada, dancinha, não estou nada contra isso, mas assunto sério que deveria ser valorizado porque nos faz melhor, visto aí por 0,1% da população, e esse é o resultado do país ser o que do que os nossos representantes são. Mas aqui não é o momento de falar sobre o Brasil, é um momento de falar sobre gestão da qualidade. Ok? Fique atento, mais uma vez, like, e fiquem atentos aí às suas mensagens, marque o sininho para você ser notificado quando tiver novos vídeos aqui. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Até mais!